Eu vou primeiro contar para vocês a história recente do Oriente Médio, tá bom? Depois nós vamos fazer um loop no tempo e vamos lá atrás, vamos, na verdade, fazer uma volta no tempo, desde a época do bronze, quando surgiram aqueles povos ali, para entender via Bíblia Sagrada o porquê daquele conflito. E na última parte da aula, da nossa live de hoje, vamos ver o que a Bíblia fala do futuro daquela região do mundo ali, tá bom? Primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, então, o mapa. É muito importante conhecermos mapas. Esse aí é o mapa do Oriente Médio, que comporta países como o Iêmen, Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano, Iraque, o Irã atual, a Turquia. Então, esse núcleo de países que eu mencionei aí são os que compõem, Omã também, acabei não mencionando, são os que compõem o chamado Oriente Médio. Mas de onde vem essa nomenclatura Oriente Médio e por que ela é usada? Para falar do nome Oriente Médio, por que é chamado Oriente Médio? E você já ouviu falar também que tem Oriente Próximo, alguns falam Oriente Médio, outros Oriente Próximo, outros Extremo Oriente. O que quer dizer o que querem dizer essas nomenclaturas e de onde elas vieram? Então vamos voltar aqui para outro mapa. Esse aqui é um mapa do famoso Império Otomano. Gente, é uma pena que no Brasil, quando se estuda história geral, eu sei que é muita coisa para estudar no ensino médio, e muitas vezes os adolescentes não querem muito aprender. Isso é uma pena. Eu aqui rendo a minha homenagem e a minha consideração por professores de ensino básico e fundamental que lutam hoje com salários baixos, pouco ou quase nenhum reconhecimento governamental ou dos pais, e lutam para trazer cultura para os jovens, e muitos não querem nem saber do que está passando ali, né? É uma pena. Mas um capítulo da história que é pouco conhecido no Ocidente é a história do Império Turco-Otomano, ou Império dos Otomanos. O Império Otomano, ele ficou quase 500 anos no poder. É quase que uma nova Roma, e dominando um território maior do que o território que os romanos dominaram. Os otomanos dominaram países que hoje, né, vou falar o nome hoje, mas que todos faziam parte do Império Otomano. O Egito fazia parte do Império Otomano, Israel fazia parte do Império Otomano, Jordânia fazia parte do Império Otomano, parte da Arábia Saudita fazia parte do Império Otomano, o Iêmen fazia parte do Império Otomano, a Grécia fazia parte do Império Otomano, a Turquia, o Líbano, a Jordânia, a Síria, todos esses países, incluindo praticamente todo o atual Oriente Médio, uma boa parte do atual Oriente Médio, faziam parte do Império Turco-Otomano. Esse Império Otomano, ele era poderoso, ele começa, na verdade, a florescer no século XVI, um pouco antes, ali por volta de 1200 alguma coisa, 1300, você já tem os turco-otomanos, que é um povo que vem da região da Anatólia. A Anatólia seria uma parte do que pega a atual Grécia, a atual Turquia. Eles vão subindo da Anatólia ali, por isso tem esse nome Anatólia, porque a direção que o sol nasce vai subindo. Então eles sobem dali e começam a conquistar vários povos ali. Mas o auge deles mesmo, assim, de conquistar maiores territórios, foi a partir do século XVI. No século XV, eles já têm uma força ali, eles tomam, por exemplo, Constantinopla. É o Império Otomano, que em 1453, século XV, portanto, eles acabam com a Idade Média. Eles acabam com a Idade Média. E é interessante que, sabe como é que o Império... Até tem uma série, meu bem, se você conseguir o nome aí para eu falar para eles, acho que é Otomanos. Eu não sei se está no Netflix essa série, ela é enorme, é muito longa, e ela conta bastante a história deles, mas é bom você ler livros a esse respeito. Olha que curioso, os turco-otomanos tinham um sultão chamado Mehmed II, achou aí? A Laura está procurando lá. Ascensão do Império Otomano. Ascensão do Império Otomano, acho que é essa mesmo. Mehmed II, Mehmed é a forma turca do nome Maomé, porque os otomanos se converteram ao islamismo. Então, muitos povos que se convertem ao islamismo começam a dar o nome do profeta para seus filhos. Então, toda vez que você vê no mundo muçulmano alguém chamado Mohammed, Maomé,
é todo o nome de Maomé, tá certo? E Mehmed é o nome Maomé na língua turca. E o Mehmed II, ele estava para batalhar para tomar a cidade de Constantinopla. E havia um sujeito que ele tinha oferecido para o rei de Constantinopla uma invenção dele, que era o canhão. O rei de Constantinopla humilhou esse inventor, um sérvio, o mandou embora dali, o expulsou, o humilhou e riu da cara dele, falando que ninguém jamais iria dar bola para uma invenção maluca daquela, o canhão. Esse rapaz ficou chateado, fulo de raiva, como alguns dizem, né? E foi oferecer o invento para Mehmed. E Mehmed teve uma atitude mais humilde. Ele falou, não, eu quero te ouvir. Faz o seguinte, prova que seu invento é poderoso mesmo. Eu vou colocar engenheiros para financiarem e construírem pelo menos 1 ou 2 exemplares da máquina que você está imaginando. Se funcionar, eu compro de você a patente. E assim, eles colocaram os engenheiros, funcionou, e aí os otomanos foram com os canhões, que o outro rejeitou, os canhões arrebentaram os muros de Constantinopla em 1453, e os otomanos tomam Constantinopla, e ao tomarem Constantinopla, eles tornaram toda aquela região muçulmana, porque eles eram muçulmanos, expulsaram os cristãos, mataram outros cristãos bizantinos que ali estavam, e aí você tem o fim da Idade Média. Vocês estão notando como é que o ato de uma pessoa, às vezes, dá uma grande repercussão na história? E aí os otomanos foram ficando poderosos. Depois, no século XVI, eles vão ampliando o império deles, ampliando, e os otomanos tinham o ideal de cumprir o sonho de Maomé. Sabem qual era o sonho de Maomé? Ter um império muçulmano dominando a terra. Porque o Alcorão colocava isso. Aí eles vão dominando, vão crescendo e pegam toda aquela extensão de terra que eu mostrei para vocês. Mas olha que interessante. Embora os turco-otomanos venceram a batalha contra Constantinopla por causa de um gesto de humildade do seu superior, do seu sultão, eles tiveram depois gestos de arrogância. E no século XIX, eles começaram a perder território, porque eles estavam ficando muito arrogantes. Muitos sultões brigando pelo poder, briga de família. Aí, em 1914, aconteceu o assassinato de Francisco Ferdinando, que era o arquiduque da Áustria, candidato ao trono austríaco, húngaro-austríaco, e ele e a esposa foram assassinados por um sérvio, Príncipe, o nome dele, lá em Sarajevo. E quando eles foram assassinados, aquilo começou uma guerra, porque a Alemanha, a Prússia, né, toda ali começou a entrar em guerra contra Sarajevo, e aí a Rússia também entrou na guerra, e o Império Otomano, que já estava enfraquecido, porque muitos reinos estavam pedindo a independência, foram obrigados a entrar no conflito que nem lhes dizia respeito, por uma questão de aliança. E quando entraram no conflito, foi uma derrota feia para eles e aqueles com os quais eles se uniram, inclusive a Alemanha. Isso foi a pá de cal no Império Otomano, que já estava em decadência desde o final do século XIX. Só para vocês terem uma noção, olha de novo o mapa do Império Otomano no seu auge. Quando acabou a Primeira Guerra Mundial, olha o que o mapa ficou reduzido. Toda a parte que vocês estão vendo em cor marrom escura é o que sobrou do Império Otomano. Todas as partes que vocês estão vendo em marrom claro, o Império Otomano perdeu essas terras. Ele só ficou praticamente com a Turquia, uma tripinha ali da Arábia Saudita, perdeu o Iêmen, perdeu o Egito, e esse resto também ele perdeu em pouco tempo, porque esses países começaram agora a buscar independência. Eram países que antes faziam parte do Império Turco-Otomano e agora tiveram independência. Foi nessa época da derrocada do Império Otomano, e isso vai acontecer mais ainda em 1922, quando Atatürk expulsa da Turquia o último sultão, a família dos sultões são expulsas, e Atatürk cria a famosa República Turca,
Aí, o antigo Império Turco-Otomano se resume agora à atual Turquia. Todos os territórios que antes fizeram parte do Império Turco-Otomano começaram agora a ter independência. O Egito ficou independente, a Jordânia ficou independente, a Jordânia é uma outra história, depois eu corrijo melhor para vocês. O Líbano ficou independente, entre aspas, você vai entender o porquê do entre aspas. E a Inglaterra, inclusive isso aí é um desenho que mostra de um lado, do lado esquerdo, você está vendo o Kemal Atatürk, que é o fundador da República Turca, que é a atual Turquia, e do outro lado você tem Harrington, que era um militar inglês. Mas olha que no caldeirão que eles estão ali enfincando a sua espada para manter a paz, tem uma palavra escrita, Near East, ou seja, Oriente Próximo. Aí você entende que aconteceram duas coisas. Presta atenção. A Inglaterra e outros países europeus aproveitaram a queda do Império Otomano para poder tomar em conta do Oriente. E foi a Inglaterra, no começo a Inglaterra, depois outros povos se uniram, que começou a redesenhar o mapa do mundo a partir do Império Otomano. Então eles colocavam assim, olha, vou mostrar para vocês aqui. Lembram do Império Otomano, né? Então, os países que estavam mais próximos do Império Otomano, que estão aí desenhados em verde, eram chamados de Oriente Próximo, em relação ao Império Otomano. Os países que estavam mais distantes, como China, Japão, eram chamados de Extremo Oriente. E entre os dois, o Meio Oriente Médio. Tá bom? Vou mostrar num outro mapa para vocês. Então aqui vocês têm, olha, em verde, Oriente Próximo, em amarelo, Oriente Médio, que a Índia era o Oriente Médio, e em azul, Extremo Oriente. Tudo relacionado a quê? Ao Império Otomano e à proximidade desse império em relação à Europa. Então, essa linguagem hoje de Oriente Médio, Oriente Próximo e Oriente Extremo, ela até não é bem vista por alguns historiadores, porque ela é tida como uma linguagem de colonialismo.